Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. Eu vou inicialmente comentar um comentário. Estou dando ênfase porque um irmão recentemente fez uma brincadeira no comentário do canal em relação a um vídeo da Roseli, onde ela disse que iria comentar um comentário e ele então fez alguma menção a Dilma Rousseff. Mas ok, tá bom? Vou só informar o irmão que não tem nada de errado com esta frase. Comentar um comentário, né, é uma frase absolutamente compreensível e retrata exatamente aquilo que nós vamos fazer, tá bom? Não tem nenhuma incoerência, nenhuma falta de lógica sabe, nenhuma doideira nisso não, tá bom? É uma expressão que representa exatamente aquilo que nós vamos fazer, está correta, embora pareça redundante. Ok? Então vamos lá. Eu vou passar o comentário inicialmente para vocês e depois eu também vou falar sobre o vídeo que eu vou fazer no canal Maranata Anátema sobre a live recente que o pastor Anchieta Carvalho fez ali no Instagram dele. Mas vamos começar pelo comentário. Vejam só, Maria Gonçalves, isso tem um dia que ela fez este comentário. Ela diz o seguinte: uma irmã de Manaus me falou que o esposo, diácono, deixou a esposa e os filhos irem para a igreja. Quando a esposa chegou, encontrou o seu esposo enforcado. A luta da igreja era como explicar, pois não seria fácil abafar e nem mesmo como explicar para as igrejas. Difícil, né? De fato, é uma situação extrema. Nós não temos nem como mensurar a dor que uma pessoa que chega a este ponto, né, a dor que ele estava sentindo, e também não temos como mensurar a dor que hoje a família está sentindo. Dizem que esta é uma das piores dores que alguém pode sentir. Mas veja bem, estes fatos relacionados a estes casos extremos, eles nem costumam ser divulgados e acredito que eles nem devam ser divulgados. Então, mesmo eu tendo conhecimento de diversos outros fatos, nós não divulgamos. Por quê? Porque parece que já há um consenso de que isso não é devido, tá bom? Mas eu só trouxe esse comentário aqui para vocês até para fazer o trabalho inverso. Veja só, eu não quero aqui, diante de um fato tão traumático, fazer nenhum tipo de relação a, a, a fé, a vida espiritual, a igreja que a pessoa está frequentando, né, a condição social. Olha, a pessoa que chega a este ponto, ela está realmente numa situação que ela é o extremo da dor, né? O extremo da dor. E é muito difícil, especialmente para nós que não temos uma formação médica do campo da psiquiatria para poder ficar fazendo qualquer tipo de julgamento. Nós sabemos sim que isso é uma coisa que pode suceder por diversos fatores e eles muito frequentemente isso acontece já de uma pessoa que vem de um quadro de depressão. E eu vou mostrar para vocês um, aqui é do Google, né? Então, aqui falando sobre a depressão, diz assim: existem alguns fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento da depressão: histórico familiar, transtornos psiquiátricos correlatos, estresse crônico, ansiedade crônica, disfunções hormonais, excesso de peso, sedentarismo e dieta desregrada, vícios, cigarro, álcool e drogas ilícitas. Então vejam que são diversos os fatores, é muito difícil você querer fazer uma associação. Além destes fatores, que são fatores humanos, nós sabemos também que pode ter questões espirituais envolvidas. Então, ninguém tem, irmãos, nem a menor capacidade de ficar fazendo nenhum tipo de afirmação. Ah, por que a pessoa fez? Né? Era porque estava
então em um ou em outro lugar? Não, pode ser por diversos fatores. E eu não quero associar este fato a uma questão específica pelo fato da pessoa estar em uma igreja específica. Vejam bem, o que eu sei, e eu não tenho muito conhecimento nessa área, nunca estudei profundamente essas questões e não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Então, eu me limito apenas a dizer que nós não devemos fazer nenhum tipo de julgamento. Eu sei que há locais, há instituições religiosas que estão espiritualizando demais as coisas e sempre querem relacionar esses acontecimentos a fatos espirituais. E não é sempre assim. Eu nem posso dizer, né, em que proporção é. Eu sei o seguinte, que há diversos fatores que podem levar a pessoa a um ato de desespero como esse. E não podemos ficar dizendo, foi por isso ou foi por aquilo. Eu espero nunca ter que passar por uma situação dessa e eu espero que você nunca tenha que passar por uma situação dessa. Aliás, eu espero que ninguém nunca tenha que passar por uma situação dessa, tá certo? Independentemente de onde esteja, se estiver numa igreja, se não estiver numa igreja, se estiver, né, apenas vivendo ali em sociedade, jamais, não espero, porque eu sei que essa é uma das piores dores que uma pessoa pode passar. O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que tomar um cuidado com instituições que espiritualizam demais as coisas. Por quê? Porque se você ficar associando tudo ao diabo, você pode fazer com que a pessoa ela se sinta constrangida de buscar uma ajuda médica. Então, ela não vai atrás de um psicólogo, ela não vai atrás de um psiquiatra, porque ela sabe que ali no grupo que ela participa, no grupo espiritual que ela participa, eles sempre entendem que ali é uma questão espiritual, né? E que vai então fazer a oração, que vai expulsar então ali os demônios e que as coisas vão se resolver. Então, aí o que acontece? A pessoa ela está já sentindo o peso, né, deste quadro, às vezes um quadro psíquico, um quadro social. Então ela está sentindo este peso, mas ela tem um outro peso maior ainda, que é como as pessoas vão olhar para mim. Será que eu não serei discriminado no meu ambiente religioso porque eu estou precisando de uma ajuda de um psiquiatra ou estou precisando de uma ajuda de um psicólogo? Aí a pessoa pensando nisso, ela não, eu tenho que, irmãos, orem por mim, pastor, ore, faça uma posição de mão. Se for uma igreja neopentecostal, vai dizer, olha, vamos fazer aqui uma sessão de libertação. E aí o que acontece? A pessoa, ela não quer acreditar que pode não ser espiritual. E mais, ela pode ser desincentivada a buscar uma ajuda profissional porque está associando aquilo somente a uma questão espiritual. Então nós devemos ter muito cuidado com essas instituições religiosas que espiritualizam demais as coisas, que discriminam pessoas e que, de um certo modo, eles olham para as pessoas como se a pessoa estivesse oprimida, né? Olha, o problema está oprimido. O problema é que não está buscando a Deus, o problema é que não está fazendo aqui, não está cumprindo o nosso ativismo religioso. Associa a situação que a pessoa está a ela não estar cumprindo com todas as regras da igreja. E pode, inclusive, ser aquela quantidade de regras que esteja ainda trazendo um sobrepeso na pessoa. Então, estes ambientes, eles são nocivos no sentido de que eles podem piorar um quadro que não seja simplesmente um quadro espiritual, tá certo? Nós cremos em Deus, cremos no livramento, cremos na libertação, cremos em tudo isso. Mas nós temos que entender e ter uma consciência de que nós não somos especialistas da área médica. Então, o que nós podemos fazer, sim, é orar, nós podemos, sim, fazer lá todos aqueles procedimentos, né, de busca pela libertação, sem problema nenhum. Mas jamais nós podemos dizer que o problema é esse e que não é de forma nenhuma uma questão médica. E por isso fazer com que a pessoa não busque a ajuda que ela necessita. E aí o quadro realmente piora. De um modo não igual a este exatamente, mas próximo, nós temos uma experiência aqui na família da Roseli. A irmã dela
Era uma pessoa muito cheia de vida, muito ativa, com uma vida profissional promissora, tinha morado nos Estados Unidos por algum tempo, depois ela começou a trabalhar em empresas multinacionais e estava tudo bem até que ela ingressou em uma seita religiosa, né? Então, o que acontece? No momento em que ela ingressa na seita religiosa, ela começa a espiritualizar demais as coisas, a buscar se enquadrar em determinados padrões, e na medida que ela não conseguia se encaixar em todos aqueles, né, aqueles requisitos, e ela então se sentia de uma certa forma discriminada, aquilo foi trazendo sérios problemas para ela, né? E ela foi ficando cada vez mais confusa, a ponto de, ainda jovem, né, com 50 e poucos anos, né, ela teve um câncer, e aí ela já tinha mudado de seita, porque acontece isso muito frequentemente. A pessoa ela sai de uma seita e ela só se sente bem em outra seita. Ela só consegue se encaixar em outra seita. Então ela pula de seita em seita. Então a irmã da Roseli saiu de uma seita, caiu em uma outra seita, e aí já com este quadro, esse diagnóstico de câncer, mas com um prognóstico de quase 100% de cura, apenas fazendo a cirurgia e o tratamento. Era um câncer de mama, bastava fazer a cirurgia, o médico falou, agora é só fazer o tratamento e você tem aí praticamente, né, quase 100% de cura como prognóstico. E o que aconteceu? Visões e revelações, e Deus vai curar, e eu já estou curada em nome de Jesus, entendeu? É pela fé, toma posse da bênção pela fé. O que aconteceu? Ela não fez o tratamento, que era um tratamento que iria resolver definitivamente o problema dela, e por conta disso ela veio a falecer exatamente por conta desse câncer. Então, o alerta que eu faço aqui para os irmãos é exatamente isso. Nós estamos inseridos num ambiente religioso e num ambiente espiritual, mas nós não somos médicos, e tem questões que devem ser tratadas no ambiente da psiquiatria, no ambiente médico, tá certo? E nós não podemos fazer julgamentos precipitados em relação a essas pessoas, e nem colocar fardos pesados demais sobre elas, exatamente no momento onde elas estão fragilizadas. Elas já estão com dificuldade de carregar o peso, e às vezes, em vez de a gente ajudar, a gente vai piorando as coisas com as nossas regras religiosas. Tá bom? Então eu digo isso até para uma questão de conscientização. Existem questões espirituais, mas existe como aqui, ó, transtornos psiquiátricos, estresse crônico, ansiedade, disfunções hormonais, que é muito comum. A pessoa pode ter uma disfunção hormonal e que é resolvido com remédios ali que são prescritos por um psiquiatra, e a pessoa equilibra os hormônios e passa a ter uma vida normal, tá certo? Então vamos ter cuidado com esse tipo de associação que nós somos levados a fazer muitas vezes. Vamos ter mais amor no nosso coração pelas pessoas que passam por isso, especialmente a família, que hoje deve estar numa situação extremamente difícil, tá bom? O que nós podemos fazer? Exatamente, olha, leia a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, evite seitas religiosas que façam que você fique imerso em um ativismo religioso, onde você perca seus contatos familiares, onde você perca apoio da sua família, onde você seja levado a não buscar tratamentos, porque ali as pessoas enxergam as pessoas que têm problemas de depressão ou qualquer outro tipo de problema como se fossem oprimidas, ou como se tudo isso fosse um problema do diabo, ou por a pessoa não estar cumprindo com tudo aquilo que a seita impõe como regras para que a pessoa seja abençoada, ok? Bom, mas vamos lá. Agora eu queria falar sobre a live do pastor Anchieta. Ele fez uma live e ele revela algumas situações que ele passou na Igreja Cristã Maranata. Isso já tem algum tempo. Aí eu recebi, primeiro uma pessoa colocou no comentário, você já viu? Eu não tinha visto. Aí outra pessoa vai e manda no WhatsApp, aí eu nem iria ver. Mas aí quando você começa a receber uma mensagem atrás da outra, olha, veja lá, dá uma olhada. Aí você vai vendo os comentários. Aí eu falei, então tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. E de fato tem algumas coisas que podem
ser comentadas por nós, porque dizem respeito àquilo que nós estamos falando sobre a Igreja Cristã Maranata já há muitos anos. Coisas que nós não sabíamos, mas que nós já imaginávamos. Então vejam só, é uma questão até que é importante que fique claro para você. Eu fui pastor na Igreja Cristã Maranata, então eu sei de coisas que você, mesmo que você tenha aí 30, 40 anos de Igreja Maranata, você não sabe. Você não sabe, porque você não esteve com as pessoas que eu estive próximas, né? Não participou das reuniões que eu participei e não viu como as coisas se desenrolam e como as decisões são tomadas. Então, por mais que você seja aí um bom obreiro, uma senhora de 40 anos de idade, não pense que você sabe mais do que eu, porque você não sabe, tá bom? E a outra coisa é exatamente em relação ao pastor Anchieta Carvalho. Ele sabe de coisas que eu não sei. Por mais que eu tenha vivido lá os meus 20 anos na Igreja Cristã Maranata, por mais que eu tenha sido pastor, participado de reuniões de liderança, de comissões e de trabalhos, né? Eu não sei coisas que ele sabe porque ele esteve em reuniões que eu nunca estive. Ele esteve próximo às pessoas que decidem, num grau de intimidade que eu nunca tive. Então, eu não sou ingênuo a ponto de achar que eu sei mais do que o pastor Anchieta Carvalho em relação ao funcionamento daquele presbitério ali. Então, eu achei interessante porque quando ele traz algumas informações, bom, tem coisas que a gente suspeita e então ele nos traz algumas confirmações e eu quero comentar com vocês. E revela coisas também que eu não sabia e eu vou comentar com vocês, tá bom? Tem coisas que ele vai dizer nesta live que eu não concordo, uma visão que é muito diferente da minha. Eu até posso, colocar esses trechinhos, não tem problema nenhum, é bom que você saiba como ele pensa, apesar de ser um pensamento diferente do meu, mas eu não tenho o propósito de fazer contraponto. Eu quero extrair da fala dele aquilo que pode confirmar as nossas suspeitas e pode revelar para você coisas que você não sabe sobre a Igreja Cristã Maranata, ok? Então é isso aí. Esse comentário do pastor Anchieta eu vou fazer no canal Maranata Anátema. Pretendo, se der tudo certo, colocar no nosso canal Maranata Anátema amanhã, domingo, né? Dia 9 de outubro. Talvez aí em torno aí de umas 9 horas da noite, ok? Então, aguardo você até lá. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.